Pessoal, então vamos iniciando devagarzinho, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos sim, professor. Boa noite, professor. Boa noite, né? Boa noite a todos aí oficialmente. Sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa última aula antes da prova. A prova foi postada ontem à noite lá no Classroom. Hoje eu mandei lá no grupo do WhatsApp. Daqui a pouco eu vou ler a prova inteira, vou explicar tintim por tintim tudo que você precisa saber, tudo que você precisa fazer na prova, tá? Não vai passar perrengue nenhum. Pode ficar tranquilo, tá? Antes, né, eu, como tinha combinado semana passada, vou só encerrar a unidade 2, até porque tem coisas na prova que estão relacionadas a esse final da unidade aí, tá? Então, gente, ó, só relembrar com vocês aqui o que a gente, onde a gente tinha parado. A gente tinha dado uma avançada aí na unidade 2, onde, eu vou voltar aqui, ó, onde eu falei daquela evolução das empresas pelo mundo, né? Eu não perguntei não, mas eu acho que vocês estão vendo bem a minha tela, né, meu slide, e estão ouvindo bem a minha voz aí, não estão? Tá chegando bem para vocês aí o sinal, né? Sim, tudo bem, professor. Beleza, então eu tinha falado com vocês sobre era da industrialização clássica, era da industrialização neoclássica, era da informação. Rapidamente, né, as indústrias surgiram pelo mundo lá mais ou menos em 1900, após a Revolução Industrial, né, que foi em 1850, em 1900, entramos na era da industrialização clássica, onde as máquinas é que eram importantíssimas, o ser humano tinha muito pouco valor dentro das indústrias, né, ele era considerado um apêndice da máquina, um recurso a mais ali. Não existia RH nessa época, existia só o quê? Só o DP, que era para cuidar da parte burocrática, né? Só resumindo, né, o que nós vimos ao passado, DP que cuidava da parte burocrática, da contratação, né, documentação, registro da carteira de trabalho do funcionário, registro dos livros de registro de empregado, aí cuidar das escalas de revezamento, dos controles de horas extras, das folhas de ponto, e no final do mês, para fazer o cálculo do salário da pessoa, descontar alguma falta, algum atraso, alguma coisa qualquer, fechar lá a folha de pagamento e providenciar o salário da pessoa, recolhimento dos encargos. Então, era só a parte burocrática mesmo que o DP cuidava. Isso começou a mudar em 1950, quando nós entramos na era da industrialização neoclássica. É que aí, essa era de 1950 a 1990, começaram aí surgir os computadores pelo mundo, né? Ainda muito arcaico, começou lá no final dos anos 60, início dos anos 70, os primeiros computadores eram coisas arcaicas, gigantescas, pesavam toneladas, com uma capacidade de processamento muito pequena, mas já representou um avanço nessas empresas. Então, a coisa começou a evoluir um pouco mais rápido, né? E aí, no início dessa era aqui, por volta de 1950, surgiram também os DPs, os RHs, né? Os RHs veio trazendo aquelas funções novas, a gente vai ver hoje aí, e tal, vamos ver essas alterações na área de RH, até que a gente entrou na era da informação em 1990, como eu falei, que aí que o computador chegou de vez na nossa vida, né? A partir dos anos 1990, o computador entrou para as nossas casas, as empresas todas começaram a ter acesso a computadores, e um computador já mais evoluído, né? Com a capacidade de processamento mais rápida. E logo depois também, gente, o que ocasionou uma mudança ainda mais radical foi a internet. Né? Lá por 94, 95, ainda popularizou-se pelo mundo a internet, e aí foi, então, que entramos nessa globalização, famosa globalização. As empresas passaram a fazer negócio com o mundo todo em questão de segundos. Então, as indústrias perceberam que elas também precisavam se reestruturar, porque a competição, que já era muito, aumentou drasticamente por causa da internet, por causa de toda essa globalização,
né? Então, as indústrias resolveram se reestruturar e essa reestruturação impactou demais também na parte de RH das empresas. E, principalmente, as empresas começaram a perceber que o ser humano é que era a chave da atenção, né? O ser humano passou a ter um valor maior. Nós entramos aqui também na era do conhecimento. Passou-se a valorizar muito o conhecimento, porque as empresas perceberam que a máquina trabalha, a máquina é importante, claro, as tecnologias e tal, mas é o ser humano é que cria, o ser humano é que pensa, o ser humano é que traz inovações, o ser humano que atende cliente. Então, o ser humano passou a ser a peça fundamental dentro de uma empresa. Então, o RH também teve que se reestruturar completamente. A gente viu isso, falamos aqui de todo esse processo evolutivo na aula passada, né? O que eu acabei de falar que nós lemos aqui nos slides da aula passada. E na aula passada eu falei também do downsizing, que foi um fenômeno que surgiu aí no mundo. Lá nos Estados Unidos começou um pouco antes, já no meados dos anos 70, 75, por aí, pouco antes dos anos 80, já começou-se a falar de downsizing nos Estados Unidos. E aqui no Brasil chegou também depois dos anos 1990. E foram dois fenômenos, o downsizing e a reengenharia. Semana passada eu falei só do downsizing, hoje eu vou falar da reengenharia, mostrar para vocês a diferença, tá? E só recapitulando rápido, o que vem a ser esse downsizing, gente? O downsizing é nada mais, nada menos do que a redução de cargos dentro de uma empresa, e às vezes a redução de camadas hierárquicas, níveis inteiros. Por quê? As empresas perceberam que elas estavam ultrapassadas. A competição acirrou demais. Elas perceberam que elas ainda estavam com aqueles modelos de estrutura lá do passado. Estruturas muito verticalizadas, com muitos níveis hierárquicos, muita burocracia, né? A comunicação era péssima. As decisões ainda todas centralizadas lá no topo ainda. Então, vamos ter que mudar isso. Então, qual foi uma das primeiras decisões de reestruturação? Primeiro que achatar isso aqui, ó, o downsizing significa o enxugamento, achatamento mesmo dessa pirâmide. Porque pensou assim, ó, para que precisa de vice-presidente, que tinha vice-presidente de tudo, né? Vice-presidente de finanças, vice-presidente de produção, diretores, né? Beleza, os diretores, tudo bem, mas aí tinha vice-diretores de tudo. Vice-diretor de finanças, vice-diretor de produção, vice-diretor de RH, e subgerente também, né? Subgerente de finanças, subgerente de não sei o quê. E aí, olha quantas camadas hierárquicas, e olha como é que não devia ser a comunicação dentro de uma empresa dessa. Né? Primeiro que a decisão era toda centralizada lá em cima. E aí, olha só, imagina comigo aqui uma situação rápida. O pessoal daqui de baixo, do operacional, que é o pessoal da linha de frente, que está de frente atendendo o cliente. Aí há uma demanda de um cliente. O pessoal lá de baixo não tinha autonomia para tomar decisão. Para ele tomar aquela decisão, para atender a demanda do cliente, precisava lá do visto, da autorização do presidente. Aí o cara daqui de baixo tinha que passar para o supervisor tinha que passar para o subgerente, e aí tinha que fazer um memorando, tinha que fazer um requerimento interno, aí o subgerente passava para o gerente passava para o vice-diretor, o vice-diretor passava para o diretor para o vice-presidente, até que aquilo chegava no presidente da empresa. Imagina só aqui a trajetória até aquilo subir, depois para descer. Vinha descendo isso aqui tudo. A hora que a coisa chegava lá embaixo para autorizar a pessoa a tomar a decisão, quanto tempo já tinha passado? O cliente já tinha desistido. Então, a comunicação era muito ruim, né? Decisão centralizada, muitos níveis hierárquicos. Então, esse downsizing veio para resolver isso. O que aconteceu? Olha lá, eliminou-se. Uma boa parte das empresas aí pelo mundo afora, aí tudo saíram se adaptando a essa nova era. Você pode falar comigo, professor, mas a empresa que eu trabalho ainda tem vice-diretor, ainda tem subgerente. Tudo bem. Eu não estou falando que todas as empresas fizeram. Mas pega uma empresa moderna para você ver aí. Pega uma empresa dessas aí de ponta, aí, modernas mesmo, hein?
que está acompanhando a modernidade do mundo. Você não vai encontrar isso mais. Porque hoje em dia, aqui, ó, é isso aqui, ó, enxuto, é presidente, diretor, gerente, supervisor e operacional. Pode ter algum outro cargo ou outro, não quer dizer, gente, que tem que ser só esses aqui também, não. Pode ter uma camada ali de coordenadores e tal, sei lá, algum outro cargo que, de repente, a empresa criou lá e ela quis manter, mas a maioria das empresas, elas eliminaram o máximo possível. A empresa ficou mais enxuta. E outra coisa, com isso aqui também, eles resolveram delegar mais poderes para o pessoal de baixo. Descentralizar as decisões. Então, gente, isso foi uma maravilha dentro da empresa. A comunicação melhorou 100%, né? E aí você não tem a menor dúvida de que uma empresa dessa aqui, ó, a comunicação flui muito melhor do que numa empresa dessa. Não tem nem comparação. E aí, então, gente, se você for pegar e analisar as vantagens, ó, tem vantagens para os dois lados. Olha lá, para as empresas, ó, melhoria no sistema de comunicação, a empresa vai comunicar melhor, agilização nas decisões, porque aí também delegou mais funções para o pessoal lá de baixo, as tomadas de decisões ganharam, né, agilidade, redução drástica de custos, gente, redução, aqui tem que poderia até acrescentar aqui, ó, uma redução drástica, sabe por quê? Não eliminou, não foi só lá o vice-presidente, só o vice-diretor e só o subgerente, não. Pensa comigo, cada vice-presidente tem a sua secretária, tem o seu assistente, ele tem o seu computador, suas máquinas, seu equipamento, sua sala. Eliminou o vice-presidente de cada área, foi um batalhão de gente. Diretor também, vice-diretor também. Cada vice-diretor também tem a sua secretária, tem seu estagiário, tem seu assistente, tem seus computadores, suas máquinas, tem sua máquina de xerox. Você elimina uma camada inteira. Você ainda está eliminando uma camada inteira de secretárias, de assistentes, de estagiários. E assim também com o subgerente. Então, é uma redução muito grande. E esse ganho, né, essa economia que é feita, volta-se para a empresa, vai ser reinvestido de uma forma melhor dentro da empresa. Você tem uma definição melhor dos objetivos e das responsabilidades, como eu tinha falado na aula passada, né? Quando dá um problema, naquela empresa antiga dava um problema, aí você não sabia nem direito a quem responsabilizar, porque não estava claro aquela responsabilidade era do vice-diretor, ou era do diretor, ou era do gerente, sabe? Muita gente. Agora, quando você enxuga, né? Aí você delimita mais facilmente. O que é responsabilidade do diretor? O que é responsabilidade do gerente? Você consegue delimitar melhor, definir melhor de quem que é a responsabilidade. Transformação da burocracia em uma empresa dinâmica, gente, também. Porque quando você elimina cargos, a gente vai falar daqui a pouco sobre a reengenharia, você faz a reengenharia dos processos também e acaba eliminando processos burocráticos. Aqueles troços tudo de ficar fazendo memorandos internos, requerimento, muita coisa você vai eliminar para a comunicação funcionar melhor, né? Então, vai dar um espírito mais inovador à empresa. Para as pessoas. Oi? Uma pergunta, um exemplo de downsize que eu acho que é um exemplo, né? É o que ocorreu nos ministérios no início da nova presidência, que alguns ministérios foram extintos, outros foram, por exemplo, o Ministério do Trabalho foi juntado ao Ministério da Economia. Sim. Então, se você parar para analisar, por exemplo, cada prédio daquele em Brasília é um ministério. Quanto é gasto por ano em cada ministério daquele? Porque tem um ministro e vem toda a equipe embaixo. É muito funcionário. Então, eu acho que era um exemplo muito grande de downsize que aconteceu. Sim. A unificação de alguns ministérios e a extinção de outros. Pode ser dado como exemplo, sim. Exatamente. Muito obrigado por complementar aí. Você está certíssimo. E aí, gente, ó, para os funcionários, né? Só para a gente já passar para frente, para os funcionários também há um ganho, que há um problema que vai haver desligamento. O downsizing, ele acarreta desligamento.
Mas aqueles que ficam, eles ganham, porque vão ganhar maiores desafios. Por exemplo, quem estava no cargo de gerente vai assumir funções que eram dos vice-diretores, né? Então, você vai ganhar novos desafios, vai dar uma nova vida ao seu trabalho, vai ter maior realização pessoal, ganho de status, que você vai estar se aproximando mais da cúpula da empresa. Quando você achata aquilo ali, né? Você aproxima mais o pessoal de cima com o pessoal de baixo. Hoje em dia está muito mais próximo. Então, isso eleva a moral das pessoas. Agilização do desenvolvimento da carreira, construção de uma nova lealdade, né? E a repasse aquela redução de custo que vai ter, vai ser repassado para quem ficar, né? Vai ter melhorias de equipamentos, melhoria de salas, de tudo dentro da empresa. Esse dinheiro vai ser reinvestido dentro da empresa, né? E aí, gente, vem então a tal da reengenharia. O que é reengenharia? Que eu não tinha falado na aula passada. Eu gosto muito de esclarecer esse ponto, porque você encontra coisas na internet por aí, às vezes até autores aí falando que é a mesma coisa, e não é. Eu não entendo esses dois processos como sendo iguais, não. Tem um vídeo, eu até ia mandar para vocês lá, depois eu não mandei, mas porque eu vi o cara no vídeo fala. Processo de downsizing, que também é conhecido como reengenharia, sabe? Como se fosse tudo uma coisa só. E você vai ver que não é exatamente a mesma coisa. Vamos entender o que é reengenharia já. Vamos ler o texto aqui, aí eu vou parar e vou dar um exemplo para você. Olha lá. A reengenharia organizacional é um sistema administrativo criado no início da década de 1990 por Michael Hammer e James Champion. Trata-se de um método muito utilizado para manter as empresas competitivas no mercado. Assim, mantendo o foco no alcance de objetivos e metas, transformando seus processos e atividades de negócio através da ruptura com os costumes obsoletos. Aqueles métodos antigos obsoletos, vamos, né, fazer uma ruptura com isso aí, vamos cortar o que tem de procedimentos, processos internos que já estão ultrapassados, vamos enxugar e deixar a coisa mais ágil, né? Com menos burocracia. Como o próprio nome sugere, a reengenharia se trata de uma maneira de reorganizar e reestruturar todos os processos internos de uma empresa, com o objetivo principal de alavancar e impulsionar ainda mais os resultados positivos e satisfatórios da mesma. Tem também, como um de seus principais intuitos, acabar com o comodismo e as rotinas administrativas que impedem as organizações de crescerem e se desenvolverem. Então, isso é só um texto para a gente mais ou menos já ir entendendo o que é, mas eu vou dar um exemplo para ficar claro. Por que eu acho que esses autores que falam que é a mesma coisa estão errados? Por que eu não posso dizer que reengenharia é a mesma coisa de downsizing? Porque não é. O downsizing, gente, ele é um processo de eliminação de cargos, de, às vezes, eliminação de camadas hierárquicas. Por exemplo, você tem lá os vice-diretores e resolve acabar com o vice-diretor na empresa. Aí você tem subgerente, resolve acabar com o subgerente. Isso é um downsizing. Você eliminou uma camada. Aí, quando você elimina uma camada, automaticamente, você vai precisar fazer uma reengenharia dos processos, porque os processos internos vão mudar. Não é? Aqueles vice-diretores, eles tinham as suas atividades. Eles foram eliminados. Quem vai fazer aquelas atividades dele? Ou vai passar para o diretor ou para o gerente. E aí, então, você tem que reestruturar os processos. Essa reestruturação dos processos é que nós chamamos de reengenharia. Está falando aqui em algum lugar, ó. É a reengenharia dos processos internos, aqui, ó. Reestruturação dos processos internos. Agora, quando você faz um downsizing, eu vou dar um exemplo ainda, peraí. Pensa comigo, quando você faz um downsizing, automaticamente, gente, é bem provável que você tenha que fazer uma reengenharia. Agora, você pode fazer uma reengenharia sem ter feito downsizing. Você pode reestruturar os processos internos
reestruturar cargos internos sem desligar pessoas, sem mandar a gente embora. Quer ver um exemplo? Olha só, o exemplo vai deixar mais claro ainda. Tem um vídeo, vou ver se eu lembro de mandar para vocês, eu não vou esquecer de mandar, não. Eu do downsizing eu não mandei porque o cara estava falando um troço meio que eu não gostei lá. Mas o da reengenharia é bom. Da reengenharia, o cara dá um exemplo, um exemplo real de um processo de reengenharia numa concessionária lá, se eu não me engano, em Alagoas, sei que lá no Nordeste. Então, lá no Nordeste tinha uma concessionária grande que vendia carros novos, carros usados, e ela vinha de vento em popa aí há alguns anos aí, e essa concessionária tinha 8 vendedores. 8 vendedores de carros novos. Então, e a empresa ela vinha muito bem, vendendo, tá lá os 8 vendedores. Quando veio aquela crise, né, 2014, 2015, que uma crise medonha no mercado todo, a venda de carro novo caiu. As vendas de carro zero caíram drasticamente. E, em algum momento, a empresa percebeu que não precisava mais de 8 vendedores. 8 vendedores era muito. Mas a empresa também, ela não queria desligar os vendedores, os funcionários, porque eles eram bons profissionais. Eram muito bons profissionais. O que a empresa fez, então? No seu planejamento estratégico, ela procurou tentar aproveitar esses funcionários em 8 outras áreas. O que ela fez? Ela tinha 8 vendedores. Ela falou assim, ó, dá para a gente manter as vendas com 4 vendedores. 8 justificava na época que estava vendendo muito, as vendas caíram. Então, 4 vendedores era o suficiente para manter as vendas. Esses outros 4, vamos tentar alocar eles. Aí o que ela fez? Ela identificou que desses funcionários, tinha um que tinha um conhecimento muito grande, além de vendas, ele tinha um conhecimento muito grande de RH. E a empresa estava precisando de pessoas no RH. Então, pegou esse cara, esse vendedor, e alocou ele no RH. Pegou o segundo, percebeu que ele tinha um conhecimento muito grande com essa parte de almoxarifado. E a empresa precisava de reestruturar seu almoxarifado. Pegou o camarada lá, alocou ele no almoxarifado. Pegou o próximo, viu as competências que ele tinha, realocou, e pegou o quarto, viu as competências que ele tinha, a empresa estava precisando, realocou ele. E aí, o que a empresa fez, então? Ela tinha 8 vendedores, ela manteve 4 vendedores, pegou 4 vendedores e realocou em outras áreas, reestruturou os processos, pronto. Ela não fez uma reengenharia? Fez. Ela fez downsizing? Não. Ela não fez downsizing, ela não mandou ninguém embora, ela não eliminou camadas hierárquicas, ela pegou 4 funcionários e realocou, ela teve que fazer uma mudança, uma reestruturação dos processos, né, internos, realocou o pessoal, ela fez uma reengenharia, mas ela não fez um downsizing. Então, eu te pergunto, downsizing e reengenharia, pode ser dito que é a mesma coisa? Não, são processos independentes, que um não depende do outro e não necessariamente os dois têm que ser feitos juntos. Pelo que o senhor falou, reengenharia eu posso fazer a qualquer momento. Posso fazer a qualquer momento. O downsize também, a qualquer momento, mas não depende do outro. Então, aí tem uma coisa, quando você faz o downsizing, é bem provável que você tenha que fazer uma reengenharia. Não concorda comigo? Você está desligando pessoas. Digamos, 95% de chance de ter uma reengenharia. Agora, você pode fazer a reengenharia sem ter feito downsizing. Sim, porque a reengenharia pode ser apenas excluir algum processo, unificar processos, entendeu? Eu já participei de uma empresa uma vez que ela fez uma reestruturação toda dos seus processos internos, mas não desligou ninguém. Ela contratou um camarada expert em engenharia de processos e esse cara com a empresa de consultoria dele passou uma temporada lá na empresa observando os procedimentos internos dentro da empresa, né? O malote que chega do cliente, para onde ele vai, quem abre o malote, como é que é distribuído para os outros setores,
Aí ele observava todos os processos dentro da empresa e falava, ó, esse processo está errado. Por isso que a empresa está tendo erro, está tendo problema. Isso aqui não deveria ser feito assim. Isso aqui nós podemos fazer esse processo aqui de uma forma mais rápida e tal. Sabe, foi modificando todos os processos internos dentro da empresa, sem desligar ninguém. Ele fez a empresa fez reengenharia, mudou os processos internos todos, mas não desligou ninguém. Até o contrário, a empresa estava crescendo, ela estava contratando gente. Olha para você ver. Ela, ao mesmo tempo que ela estava contratando gente, ela estava fazendo seu processo de reengenharia. Então, a gente não pode dizer que downsizing e reengenharia é a mesma coisa. Eu vou até mandar o vídeo para você, de propósito, para você ver, que o cara fala no início do vídeo, downsizing, que também é conhecido como reengenharia. Eu já vi isso escrito em livros, processo de downsizing, também chamado de reengenharia. Então, assim, sei, alguns autores confundem e falam que é a mesma coisa, mas eu não entendo que seja a mesma coisa. E já vi diversos autores falando que realmente não é a mesma coisa, né? Por isso que, às vezes, é perigoso ficar pegando coisas de internet por aí afora, sem você ter certeza daquela fonte lá, porque você vai ver, às vezes, coisas que não são exatamente reais ali. O cara escreveu aquilo lá, está lá no site dele lá, mas não é 100% real. Gente, mas olha só, eu vou passar para frente, porque esse assunto ele nem vai cair na prova, não, que vai cair agora, daqui para frente. Tá? E depois, se alguém ainda tiver dúvidas sobre downsizing, reengenharia, eu esclareço para o aluno, tá? Que eu vou tentar finalizar a matéria aqui agora, e daqui a pouco eu abro a prova para vocês, a gente lê a prova toda, eu explico tudo que é para ser feito e já encerro a aula. E aí, depois, se alguém tiver dúvida, a gente volta nas dúvidas lá. Então, pessoal, olha só. O que o Chiavenato vem falando aqui agora no livro dele? Nós vimos até agora que as indústrias sofreram uma grande transformação no último século, né? Como começou em 1900, era da industrialização clássica, 1950 era da industrialização neoclássica, 1990 era da informação. E o RH, ele veio evoluindo também. Então, a gente vai ver um pouquinho agora, resumidamente, da evolução do RH, né? Então, o que o Chiavenato está falando? As 3 eras ao longo do século XX, industrialização clássica, neoclássica e era da informação, trouxeram diferentes abordagens sobre como lidar com as pessoas dentro das organizações. Ao longo dessas 3 eras, a área de RH passou por 3 etapas distintas. No início, gente, começou apenas com o DP, né? Era só o DP lá em 1900. Logo depois, evoluiu esse DP, do DP surgiu esse RI, chamado Relações Industriais, que além de cuidar também das partes burocráticas que o DP cuidava, ele cuidava das relações internas entre os departamentos, entre as pessoas. Pode-se dizer que foi um início aí de uma área realmente de recursos humanos, mas o ser humano ainda tinha pouca importância nessa época. E aí esse RI, Relações Industriais, evoluiu para RH, mais ou menos em 1950, e o RH evoluiu para Gestão de Pessoas, em 1990. Né? Hoje está se falando demais em gestão estratégica de pessoas e tal, né? Cada abordagem dessas estava ajustada aos padrões de sua época, a mentalidade predominante e as necessidades das organizações. Vamos ver o que significou cada uma dessas áreas do DP aqui. Na industrialização clássica, 1900, surgem os antigos departamentos de pessoal e logo mais os departamentos de relações industriais, DRI. Os DPs, como eu já falei, gente, olha lá, ó, eram órgãos destinados a fazer cumprir as exigências legais a respeito do emprego. Já tinha falado isso em algum momento, né? Admissão por meio de contrato individual, anotação em carteira de trabalho, contagem de horas trabalhadas para efeito de pagamento, aplicação de advertências, medidas disciplinares, contagem de férias e por aí vai, o próprio pagamento do funcionário, os recolhimentos dos encargos, era o DP.
Mais adiante, não tem uma data certa, né? Mais adiante, mas aí entre o caminho aí, né, entre 1900 e 1950, os DRI, Departamento de Relações Industriais, assumem o mesmo papel, acrescentando outras tarefas, como o relacionamento da organização com os sindicatos, a coordenação interna entre os departamentos, tá? Ainda não existiam essas funções modernas do RH, que passaram a existir por volta de 1950. Aqui agora que começa, ó. Na era da industrialização neoclássica surgem os departamentos de recursos humanos, que substituem os antigos departamentos das relações industriais. Além dessas tarefas operacionais e burocráticas, os chamados departamentos de recursos humanos desenvolvem funções operacionais e táticas como órgãos prestadores de serviços especializados. Então, olha lá o que apareceu, ó, com a chegada do RH. Cuidam do recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. Aí que começou a surgir isso. Treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, as políticas de remuneração das empresas, higiene e segurança do trabalho, das relações trabalhistas e sindicais, né? Relacionamento interno e relacionamento com órgãos externos à empresa, principalmente sindicatos. Então, aí surgiram aqui, por volta de 1950, os departamentos de recursos humanos. E aí, gente, ó, já na era da informação, surgem as equipes de gestão de pessoas, que substituem o DRH, Departamento de Recursos Humanos. As práticas de RH são delegadas aos executivos de linha, vou explicar, em toda a organização, os quais passam a ser gestores de pessoas, enquanto as tarefas operacionais e burocráticas não essenciais são transferidas para terceiros. O que surgiu, então, em 1990, gente? Ó, o que o Chiavenato está falando aqui? Que a partir de 1990, os departamentos de recursos humanos ele evoluiu para a gestão de pessoas, que passou a funcionar mais como uma consultoria interna aos demais departamentos. O que isso significa? As empresas passaram a entender o RH da seguinte forma, ó, o RH ele foi trazido para dentro da estratégia da empresa. Em primeiro lugar, o RH hoje nessas grandes organizações, gente, tem uma importância que você não imagina o tamanho da importância. Um departamento de RH tem dentro de uma grande organização, pega essas multinacionais aí para você ver como é que é. O RH, ele participa ativamente do planejamento estratégico da empresa e ele funciona como um setor de consultoria para os demais departamentos. Por quê? Porque a empresa também entendeu o seguinte, ó, cada setor, né, vamos pegar lá o setor financeiro, tem lá, por exemplo, o gerente financeiro. Quem que é o gerente financeiro de uma grande empresa dessa? O que esse cara se formou? O que ele estudou? Ele não é um cara que se especializou em RH. O gerente financeiro é um cara que se formou em administração de empresa, ele até estudou um pouquinho de RH, mas depois, como ele foi para a área de finanças, ele voltou sua vida toda para estudar finanças. Ele foi fazer um MBA em finanças, aí foi promovido a gerente financeiro, aí já deve estar lá almejando um cargo de diretor financeiro, já está olhando um mestrado em finanças para fazer. O cara vai passar a estudar só finanças. Então, ele não estudou a fundo o RH. Ele não é um especialista em RH. E aí, então, o RH, né, a gestão de pessoas da empresa, é que vai dar essa consultoria para ele, porque ele precisa. Ele, na verdade, ele é gerente financeiro, mas ele também é um gestor de RH. Porque quando ele foi promovido a gerente financeiro, ele passou a tomar conta de, sei lá, 10, 15 pessoas, depende do tamanho da empresa, né? Ele também virou um gestor de pessoas. Então, ele também precisa entender de recrutamento e seleção, ele também precisa entender de treinamento e desenvolvimento, ele também precisa entender de avaliação de desempenho. Todas essas funções do RH, ele precisa ter uma noção boa. E o departamento de gestão de pessoas vai funcionar como uma consultoria interna para ele.
dá todo o apoio para ele, que ele precisar. E uma parte também de, aqui que ele fala, tarefas operacionais e burocráticas, surgiu nessa mesma época as terceirizações, né? Como, por exemplo, né, nós vamos ver na próxima unidade, recrutamento e seleção, nós vamos ver. Hoje, muita empresa que antigamente tinha lá no RH, um exemplo aí, empresas grandes, né? 6 pessoas só para ficar lá fazendo triagem de currículo. Aí, hoje, essa empresa não tem mais isso. Ou ela implantou um sistema de recrutamento online, ou ela passou essa tarefa para uma agência de recrutamento, terceirizou. Veio a terceirização, né? A terceirização passou a fazer parte das empresas. Então, todo o trabalho que era muito operacional, muito burocrática, as empresas deu um jeito de terceirizar. No RH também, o que foi possível terceirizar, eles terceirizaram. E o RH, gestão de pessoas, ela passou a ser um setor mais estratégico, prestando consultoria para outros departamentos da empresa. Então, olha para você ver que mudança radical, não é? Olha lá, as equipes de RH livram-se das atividades operacionais para proporcionar consultoria interna em nível tático, em nível gerencial, a fim de que possa assumir atividades estratégicas, de orientação global, visando ao futuro e ao destino da organização. Então, essa foi uma grande mudança que ocorreu nos últimos anos dentro dessa área de RH. As pessoas de agentes passivos que eram administrados passam a constituir agentes ativos e inteligentes que ajudam a administrar os demais recursos humanos. Então, o gestor financeiro lá também passou a ajudar a administrar os demais recursos humanos, com a ajuda, com a consultoria do setor de gestão de pessoas. Olha o que o Renato, só para complementar o que ele fala, a virada é fenomenal. As pessoas passam a ser consideradas parceiras ou stakeholders. Stakeholders é o quê? Todas as pessoas envolvidas no processo da organização. E tomam decisões a respeito de suas atividades. Cumprem metas e alcançam resultados previamente negociados. E servem o cliente no sentido de satisfazer suas necessidades e expectativas. Na era da informação, lidar com pessoas deixou de ser um problema e passou a ser uma solução para as organizações. Deixou de ser um desafio e passou a ser uma vantagem competitiva para as organizações bem-sucedidas. Nossa, professor, que bacana isso. Sim, muito legal. Então, realmente, essa fase aí representou uma mudança muito grande dentro dessa área de RH, que evoluiu para a gestão de pessoas. E aqui, pessoal, para encerrar essa parte evolutiva, depois eu tenho só 2 slides, que é um modelinho, que eu vou falar bem bacana, dos múltiplos papéis do RH. Para encerrar, eu tenho 2 quadrinhos aqui que eles resumem isso que eu vim falando desde a aula passada, tá? Então, eu vou passar um pouco mais rápido, porque aqui eu estou pegando todos aqueles textos que eu li nos slides anteriores, que eu parei e expliquei, e o que o Renato ele fez uma tabela resumindo tudo, para ter um comparativo, tá vendo? De uma era para outra, para ficar mais claro para você enxergar, tá? Mas é o que nós já falamos, então vou tentar me abreviar aqui, porque nós temos que ler a prova inteira, né? Então, vamos lá, As 3 etapas, começou com a industrialização clássica, de 1900 a 1950. Como é que eram as indústrias nessa era aqui? A estrutura organizacional era muito burocrática, funcional, né, dividido em departamentos funcionais, piramidal, e lembrem-se que era muito verticalizada, né, muitas camadas hierárquicas, centralizadora, as decisões centralizadas lá em cima, só na alta cúpula, tudo com muita rigidez, inflexível, muita burocracia. O ambiente organizacional estático, previsível, porque aquelas empresas sofriam muito pouca mudança, né?
Lembrem-se que nesse período, gente, 1900 a 1950, ainda nem existiam computadores. Computadores começaram a surgir no meado dessa era aqui, ó. Final dos anos 60, início dos anos 70, e ainda assim muito arcaicos. Nessa época, nem computador, nem se sonhava em internet. Né? Já existia lá o Albert Einstein, que nunca tinha nem sonhado com internet na vida dele. Então, a mudança era muito lenta, né? Poucos desafios ambientais. As pessoas, como é que elas eram tratadas? Ó? Como um mero fator produtivo lá, né? Era mais um apêndice da máquina, muito pouca importância. A ênfase era nas regras e nos controles, né? Muito rígido, para regular as pessoas, aqueles processos produtivos da empresa. E aqui, ó, surgiu o DP, que veio evoluindo para relações industriais. Aí veio a era neoclássica, um resumão dela, ó, de 1950 a 1990. Aqui surgiram aquelas estruturas matriciais, né? Lembra o que era estrutura matricial? Eu falei na aula passada. Você tinha lá o setor de finanças, o setor de RH, o setor de marketing, setor de produção. Aí você tinha o gerente do projeto A, gerente do projeto B, gerente do projeto C. Então, eles cruzavam ali as gerências, né? O gerente de finanças tratava com o gerente do projeto A. O gerente de finanças tratava de algum assunto com o gerente do projeto B. Era uma dupla, uma gerência cruzada, né? E surgiram as unidades estratégicas de negócio. Né? O que é unidade estratégica de negócio? As grandes organizações que existiam já nessa primeira etapa lá da industrialização clássica, elas se dividiram em unidades estratégicas de negócio para se tornar menos burocráticas. Então, por exemplo, o que é unidade estratégica de negócio? Você tem, por exemplo, a Nestlé, que é uma multinacional poderosa aí, se você observar, ela tem uma unidade numa determinada cidade que fabrica, por exemplo, o leite moça, ela tem uma outra unidade que fabrica lá o chocolate dela, aquele chocolate de caixinha, tem uma outra unidade que fabrica um outro tipo de produto, são unidades estratégicas de negócio, tá? Surgiu nessa época. A intensificação e aceleração das mudanças, então o ambiente organizacional começou a mudar, né? Principalmente quando começou a chegar computadores, que o processamento da informação começou a acelerar, embora ainda fosse bem arcaico, mas já foi o início de uma mudança. As pessoas já começaram a ter um pouco mais de valor, serem tratadas como recursos organizacionais que devem ser administrados, ênfase nos objetivos para dirigir as pessoas. Surgiu o Departamento de Recursos Humanos, com aquelas áreas principais, né? Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, política de remuneração, administração de cargos e salários, até que nós chegamos na era da informação, 1990, que aí a estrutura passou a ser fluida, ágil e flexível, totalmente descentralizada. Então, lembre-se, houve o achatamento da pirâmide, o poder foi descentralizado, deram mais autonomia, mais poder de decisão para o pessoal de baixo, ênfase nas redes de equipes multifuncionais, o ambiente mutável, imprevisível, turbulento, com grandes e intensas mudanças, que hoje a gente vive, né? Hoje tá uma coisa de louco, a gente nem consegue mais acompanhar a mudança, né? De tanta mudança que existe. Hoje você implementa um sistema na empresa ali, o ano que vem aquele sistema já está obsoleto, já tem um outro sistema mais moderno. Você compra máquinas, implementa na empresa hoje novas tecnologias, daqui 1 ano, 2 anos, aquelas máquinas já virou sucata, já não serve mais, tem que trocar tudo. As tecnologias vão surgindo, vão mudando da noite para o dia. E as empresas são obrigadas a acompanhar o processo, senão fica para trás. Né? A concorrência está lá, né? Só correndo na sua frente. Se você não acompanhar...
modo de lidar com pessoas também, aí que mudou radicalmente mesmo, né? As pessoas passaram a ser tratadas como seres humanos proativos, inteligentes, que devem ser não administrados, mas impulsionados, ênfase na liberdade e no comprometimento para motivar as pessoas, e surgiram aqui, então, a gestão de pessoas. Lembra aquilo que eu falei no slide anterior, né? A gestão de pessoas veio para dentro da estratégia da empresa, eliminou aquelas partes burocráticas que foram terceirizadas, e o RH, a gestão de pessoas, passou a agir como consultoria interna para os outros departamentos. E aí, gente, eu também vou dar uma resumidinha aqui, ó. Que aqui é um outro quadro que mostra a evolução do RH, que a gente já falou. Então, o Chiavenato, ele é muito detalhista. No livro dele, fez questão de colocar esse quadrinho, que é para você ter um comparativo do lado do outro, né? A era da industrialização clássica, de 1900 a 1950, ela começou com DP, veio evoluindo para DRI, Departamento de Relações Industriais. Aqui, ó, toda aquela indústria burocrática, né, da estabilidade, rotina, né, estruturas tradicionais, departamentalização, eu já falei isso aqui tudo. Aí, na era da industrialização neoclássica, né, o RH evoluiu ele evoluiu de DRI para DRH, foi criado o Departamento de Recursos Humanos, com aqueles subsistemas que eu falei, né? Aqueles novos processos que eu falei, que veio evoluindo vagarosamente aqui para Departamento de Gestão de Pessoas, né? As pessoas passaram a ser tratadas como recursos humanos, até que entramos na era da informação, onde o Departamento de Gestão de Pessoas evoluiu para equipes de gestão de pessoas. As pessoas passaram a ser tratadas como parceiros, né? Um ambiente aqui muito mutável, né? O mercado de serviço ultrapassou o mercado industrial. Então, aqui são coisas que a gente já... Eu dei uma resumida porque nós já falamos isso aqui, já estava nos slides anteriores, porque a Renato deu uma resumida nisso. Eu também já li os slides, já expliquei com mais detalhes. Depois é a questão de você dar uma lidinha com calma também, mas não vai ter dúvida não, porque nós já explicamos nos slides anteriores. E aí, pessoal, essa parte toda evolutiva, aí tem uma questão na prova sobre isso. Daqui a pouco eu vou abrir a prova, vou ler a questão, e aí a gente acaba de tirar alguma dúvida, caso tenha ficado. Porque aí eu tenho o último assunto, que eu acho ele bem interessante. Aí, ó, são 19h30, nós vamos ver com calma esse modelo dos múltiplos papéis do RH, para eu poder, então, abrir. Nem vou dar intervalo hoje. E aí até a gente encerra um pouco mais cedo e libera vocês aí. Vocês estão atarefados aí com provas, que não acabam mais, provas e atividades, né? Aí eu libero vocês mais cedo. Tá ok? Beleza. Então, o que é esse modelo, então, aqui? Modelo dos múltiplos papéis do RH. Modelo bem interessante. Eu gosto desse modelo aqui. Porque, na verdade, a utilidade que esse modelo tem é te mostrar de uma forma mais objetiva, mais resumida. Ele faz um resumo, realmente, dos múltiplos papéis que o RH tem dentro de uma grande organização. Olha para você ver que coisa interessante que esse pessoal que criou esse modelo aqui mostrou para a gente, trouxe para a gente aqui, ó, para iluminar sua cabeça. Em primeiro lugar, pessoal, ó, o RH, a moderna gestão de pessoas, né? Quando eu falo RH, gente, gestão de pessoas, ó, né? Você sabe o que eu estou falando. O RH, ele tem hora que ele está com foco mais nos processos da empresa, nos processos internos, e tem hora que ele foca mais nas pessoas, né? O RH, ele olha para os dois lados, ele está de olho nas pessoas, no comportamento das pessoas, no bem-estar das pessoas, na motivação das pessoas, mas ele também, em alguns momentos, foca nos processos internos da organização. Lembre-se que o RH hoje, eu falei, né, a gestão de pessoas, faz parte do planejamento estratégico da empresa.
a gente vai ver que ele ajuda a empresa nesses processos de reengenharia, de reestruturação da empresa. O RH está envolvido com isso. Então, tem hora que ele está com foco nas pessoas, tem hora que ele está com foco nos processos. E, de outro lado, tem hora que o RH está com foco aqui embaixo, ó, no operacional, no hoje, no cotidiano, como é que está a empresa hoje, então ela está olhando como é que estão os processos hoje, como é que estão as pessoas hoje, e tem hora que ela está com foco no futuro, né? Principalmente, gente, de olho no planejamento estratégico da empresa. Antes que eu dê sequência aqui na explicação, deixa eu contar para vocês uma vez o que aconteceu comigo. Para quem ainda nunca viu direito o que é planejamento estratégico, tem alunos aí que, de repente, já estudou a parte da administração que fala sobre planejamento estratégico, mas, às vezes, tem alunos que ainda não. Eu teve uma época da minha vida, quando eu estava começando a dar aula, já há muitos anos isso, mas lá por volta dos anos 2010, mais ou menos, uns 10 anos. Eu teve um momento lá que, além de eu dar aula em alguns cursos de recursos humanos, eu também estava muito focado em um curso de marketing. Tinha um coordenador de marketing lá que gostava muito de mim, me pegava lá e falava, Mineiro, eu preciso de você aqui no curso de marketing também. Você tem conhecimento, você trabalha com isso e tal. E aí, gente, eu falava muito sobre planejamento estratégico, dava aula de planejamento estratégico para os alunos. E um dia, um amigo meu, grande amigo meu daqui do Rio, trabalhava numa grande empresa do mercado aí, exatamente na área de planejamento estratégico dessa empresa. Ele participava lá do planejamento estratégico, tinha acesso ao planejamento estratégico daquela empresa. Um dia eu conversei com ele, pedi ele encarecidamente, fulano, cara, me faz uma gentileza, eu queria tanto um dia ver um planejamento estratégico de uma grande empresa, que eu não tinha visto ainda, de uma empresona grande aí, né? Eu não vou pegar e compartilhar isso com os alunos, eu não vou mandar por e-mail para os alunos, a intenção não é essa, não vou ficar expondo o planejamento da sua empresa. Mas a ideia é eu pegar alguns pontos, alguns tópicos lá, para mostrar para o aluno, para servir de uma forma didática, contribuir lá para o aluno entender melhor, porque senão fica na sala de aula só falando de planejamento estratégico, sem o aluno ver na prática o que é realmente o planejamento estratégico, às vezes é difícil do aluno entender. Ele entendeu e falou, não, tudo bem, não tem problema não. Sei que você não vai ficar mandando para os outros aí, não incomoda não, vou mandar para você. Me mandou. Gente, eu quase caí da cadeira na hora que eu vi o planejamento estratégico dessa empresa. Para começar, um calhamaço assim, ó, de 200 páginas. Gente, o troço mais impressionante do mundo. Parece que o pessoal que fez aquilo, que não é uma pessoa só, né? É um departamento estratégico dentro da empresa lá, várias pessoas, várias cabeças lá, cada uma mais iluminada que a outra. E são pessoas que fizeram mestrados e doutorados nessa área de planejamento estratégico. Então, não é um estagiáriozinho qualquer que faz um planejamento estratégico, né? São pessoas muito bem capacitadas, com um nível de estudo muito elevado. Gente, mas parecia que as pessoas, que o cara que fez aquilo, parecia que tinha uma bola de cristal. Sabe por quê? Ele mostrava como que a empresa ia estar daqui a 20 anos. Coisa mais impressionante. Então, ele vinha falando assim, ó, o planejamento estratégico, para quem não sabe, gente, ele é feito a curto prazo, médio prazo, longo prazo e acima de 10 anos. O que é isso? Curto prazo é para os 2 próximos anos. Para o ano que vem, por exemplo, hoje a empresa está fechando o planejamento estratégico dela, já planejando tudo para 2021 e 2022. E aí continua. Tem o planejamento de daqui a 3 a 5 anos, que é o médio prazo, a longo prazo, de 5 a 10 anos, e acima de 10 anos, de 10 a 20 anos. E o cara vem falando, daqui a 5 anos, a empresa vai estar abrindo uma filial no Uruguai para fabricar o produto tal, essa filial vai ter uma estrutura assim, assim, essa mostra a riqueza de detalhes da estrutura. A empresa vai abrir lá, vai contratar para essa filial 823 funcionários, até um número bem assim, 823 funcionários, as áreas de cada funcionário, os conhecimentos que cada funcionário precisa ter,
como é que a empresa vai funcionar. Aí ele vem falando, daqui 10 anos, a empresa vai estar abrindo uma filial lá na Europa, vai contratar 1.200 funcionários, vai ser assim, assim, assado, vai fabricar produto assim, assim, assado. Daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Eu vi aquilo, ainda fui e perguntei para esse colega meu, falei, ô, meu amigo, vem cá. Esse planejamento todo que o cara está fazendo, ele está falando aqui que daqui 5 anos vai acontecer isso, daqui 10 anos vai acontecer isso, daqui 15 anos vai acontecer. Mas, normalmente, isso costuma acontecer mesmo. Eles concretizam isso aqui. O cara falou, mineiro, pior que concretiza. Até hoje eu não sei como é que eles botam isso no papel, com tanta antecedência de prazo. Parece realmente que os caras têm uma bola de cristal. Ele coloca que daqui 10 anos a empresa vai abrir uma filial não sei aonde, vai contratar tantas pessoas. Vai lá daqui 10 anos para você ver. É na risca. Aquilo ali eles vão seguindo, mas é na risca, o que foi planejado no papel. Então, gente, pega aí esse exemplo para você entender como é que o RH hoje, que participa disso tudo, trabalha. Ele tem hora que ele está focado no hoje, mas ele está de olho no futuro lá. Aqui, ó, quando ele pega o planejamento estratégico, que ele foca no futuro, focado nos processos, ó, isso aqui, então, dá 4 cruzamentos, né? Vão dar 4 quadrantes, ó. Primeiro, você tem o momento em que o RH está focando no futuro, tá? Com foco lá no planejamento estratégico, com foco nos processos. Então, ele está lá, ó, trabalhando como um parceiro estratégico, ele está ajudando a cuidar da estratégia da empresa. Está alinhando a estratégia de RH à estratégia global da empresa. Porque, paralelamente ao planejamento estratégico, o RH cria o seu planejamento estratégico de RH para atender aquilo lá. E ele vai também observando se a empresa vai abrir daqui 10 anos uma filial lá na Europa, que vai fabricar o produto tal, vai ter um maquinário assim, assim, assado, que tipo de processos essa empresa vai precisar, ele já começa desde cedo. Lógico que ele não vai começar hoje a planejar para daqui 10 anos, mas ele já sabe que daqui 10 anos o que ele vai precisar. Daqui a 5, 6 anos, ele já está fazendo o seu planejamento para aquilo lá. Ele já começa hoje a pensar naquilo, já vai estudando o que vai acontecer com a empresa daqui 5, 10, 15 anos, para já ir alinhando a estratégia da empresa para que aquilo... Por isso é que quando chega lá no momento, aquilo que foi planejado acontece. Né? Uma outra função, ó, um outro papel. Quando ele está com foco nos processos, com foco no hoje, foco nos processos e foco no operacional, no hoje, ele atua como um especialista administrativo. Aqui é que entra. Aqui entra a reengenharia, redesenho de processos. Então, hoje, né, o RH está olhando hoje a empresa... Opa, desculpa aí. Olhando hoje a empresa como é que ela está, o que precisa de redefinir de processos internos, está havendo necessidade de fazer uma reengenharia de processo, está precisando cortar custo, o que precisa fazer. Então, olha lá, o RH vai agir como um especialista administrativo, redesenhando processos de negócios, cortando custos e aumentando a eficiência. O objetivo desses processos de reengenharia, né, é cortar custo e melhorar os processos, ganhar em eficiência. Sua contribuição é construir uma infraestrutura eficiente. Aí ele age lá como na gestão da estrutura da empresa. Um outro papel, né, quando ele está com foco no operacional, foco no hoje, no cotidiano, mas com foco nas pessoas, aí o RH, ele age como um defensor dos funcionários, ó. Gestão da contribuição das pessoas. Aí entra aqui aqueles processos que a gente até vai ver na prova uma questão sobre isso, a gente na prova vai fazer uma questão sobre isso aqui, ó. Entra aqui o endomarketing, não é? Que é para o RH, ele tem que olhar para o hoje também e entender as pessoas hoje, o que elas estão achando da empresa. Como é que está a motivação dessas pessoas da empresa? Como é que está a qualidade de vida dessas pessoas hoje na empresa?
Então, aí o RH vai fazer pesquisas de clima, né? Vai entender realmente, olha lá, ó, ele entende o que está falando, entende e tenta satisfazer os funcionários, proporcionar recursos para eles. Nosso funcionário está precisando de algum tipo de recurso diferente. Quais as necessidades ele tem hoje? O que a gente precisa atender para que ele possa realmente cumprir o seu papel, bater suas metas? Sua contribuição é aumentar o comprometimento e a capacitação. O que nossos funcionários precisam de treinamento? Vai fazer avaliação de desempenho, preparar treinamentos, políticas de treinamentos, de capacitação desses funcionários, treinar esses funcionários para aumentar o comprometimento deles com a empresa, prover recursos a eles para que eles possam realmente fazer o papel deles com os recursos que são necessários. Então, ele age como um defensor dos funcionários, né? E, por fim, o último papel, quando ele está focando lá no futuro, de olho nas pessoas. Então, é aquela mesma coisa do planejamento estratégico. Se lá daqui 10 anos a empresa vai abrir uma filial lá na Europa, então, que tipo de processos ela vai precisar ter? E, então, que tipo de pessoas ela vai precisar ter? Né? Que tipo de mão de obra essa empresa vai precisar lá daqui 10 anos para aquela filial? Tem que ter pessoas com determinadas línguas, daquele país onde ela vai atuar, pessoas com conhecimentos específicos para aqueles produtos que a empresa pretende lançar lá naquela área. Então, aí ele age como um agente de mudanças. Garante que a empresa tenha capacidade para se transformar. Sua contribuição é criar uma organização renovada. Olha, professor, que legal esse modelo. Tá vendo? Ele mostra direitinho como que um cara de RH tem que pensar dentro de uma empresa. Tem hora que ele está com foco no processo, lá no futuro. Tem hora que ele está com foco no processo no presente, hoje. Tem hora que ele está com foco nas pessoas e no hoje. Né? Vai usar o endomarketing aqui. Tem hora que ele está com foco nas pessoas lá no futuro. O que a empresa precisa de recursos humanos lá na frente. E ela já tem que... O RH já tem que fazer o seu planejamento já disso aí tudo. Resumindo, tem um outro quadrinho aqui do Chiavenato. O Chiavenato, ele adora fazer esses resuminhos, mas eu acho bom para fixar melhor, você entender de uma forma melhor, né? Você tem aqui o primeiro papel, que é o de gestão de estratégias de RH. É quando o RH está com foco nos processos e no futuro. É aquele aqui, do lado esquerdo superior daquele último desenho que eu mostrei. Aí, olha lá, ele vai executar a estratégia, ele funciona como um parceiro estratégico para alcançar os objetivos. Quais as atividades do RH aqui? Ajuste das estratégias de gestão de pessoas, a estratégia empresarial. O que a empresa precisa lá no futuro? O que ela planejou para o futuro dela em termos de estratégia? O que o RH precisa ajudar para que a empresa concretize aquela visão de futuro dela? Dá o diagnóstico organizacional para detectar forças, fraquezas da organização. Um outro papel é quando ela está agindo como gestão da infraestrutura, é aquele especialista administrativo. Quando ela está, é aquele do lado de cá, do lado esquerdo de baixo daquele desenho anterior. Quando ela está com foco nos processos e o foco no hoje, foco no operacional. Aí ela age como um especialista administrativo para reduzir custos e aumentar valor, aumentar a eficiência, né? Aí ela vai utilizar a reengenharia dos processos da organização, serviço em comum para melhoria contínua, né? Aquele do defensor dos funcionários. Agora, quando ela está aqui no lado direito de baixo daquele último desenho, quando o RH está com foco no hoje e nas pessoas, né? No slide anterior estava aqui, Ela age como um defensor dos funcionários para treinar e incentivar as pessoas. O que ela tem que fazer? Ouvir e responder aos funcionários. Prover recursos aos funcionários para incentivar contribuições.
E, por fim, o último papel, que é quando ela está focando no futuro e nas pessoas. Daquele desenho anterior, é o lado esquerdo de cima, que ela age como um agente de mudanças. E agente de mudanças e inovação para melhorar a capacidade de mudar. Está pensando em criar uma empresa renovada e renovadora. Então, quais as funções aqui do RH? As atividades. Gerir a transformação e a mudança, assegurar a capacidade para a mudança e identificação de soluções e problemas. Nossa, professor, que lindo! Esse modelinho é muito bacana. Pessoal, eu sei que às vezes é muita informação na cabeça. Às vezes é muita informação na cabeça, mas mais ou menos deu para você entender esse modelinho que eu expliquei. Nós vamos fazer uma questão da prova e vai ser cobrado ele. Eu vou explicar o que você vai precisar fazer na prova. É tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não há dificuldade, não. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre aquele modelo ali, ou alguma outra coisa que não ficou claro? Ou eu posso passar para a prova? Só acho que por mim está tranquilo, acho que pode passar para a prova, não sei os demais. Até porque na prova a gente vai... Pode passar para a prova sim, professor. Sobre o modelo, nós vamos tornar a explicar ali. Então tá, pessoal, vamos lá. Que aí eu já explico a prova aqui. Quem tiver sanado todas as suas dúvidas, já fica liberado já para ir fazer suas atividades, né? E depois eu fico aqui à disposição se alguém precisar. Então vamos lá, pessoal, olha só. A prova, como eu falei, ela já está disponível desde ontem à noite lá no Classroom. Está aqui, gestão de recursos humanos, avaliação A1. Tem alguns sites que eu estou citando para vocês, para facilitar a vida de vocês, que é só você clicar aqui, já vai direto lá para o site. Tem o link do site lá na prova também, são 4 sites, tá? Então a prova está lá. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui para ficar melhor para você ver de casa. No final, pessoal, olha só, eu peço para você, quem de repente quiser perguntar, tamanho das respostas, quantas linhas deve ter, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Deixa eu começar a falar sobre a prova primeiro, tá? A hora que eu falar a primeira e a segunda questão aí, eu dou uma ideia para vocês, uma noção para vocês de quanto, mais ou menos, o tamanho tem que ser cada questão dessa prova, tá? Mas, de cara, eu já adianto para você o seguinte, essa prova, a faculdade está pedindo para que eu tenha a prova que você vai me mandar 2 páginas, 2 folhas, porque você vai me mandar só as respostas. Você vai mandar o número da pergunta e a resposta. Que aí não precisa de você me mandar o meu texto aqui, né? Aí você faz uma provinha com 3 respostas, que vão dar aí 1 página e meia, 1 página e pouco, 1 página e meia, máximo 2 páginas, está tranquilo. Mas eu vou falar sobre isso já já. Em primeiro lugar, tem o cabeçalho que você tem que me mandar, tá? Você preenche aqui com o seu nome, sua matrícula, o resto já está preenchido, tudo completo, tá? E aí, vamos lá. Critérios de avaliação. Eu gosto, gente, de primeiramente explicar direitinho, que é para depois o aluno falar assim, não sabia que era assim. O professor foi injusto e descontou ponto de mim. Eu não sabia que era assim. O que eu vou cobrar exatamente nessa prova, pessoal? Eu cito no início aqui 2 coisas, olha aqui, clareza e coerência na apresentação da escrita. Escrita e atendimento à norma culta. Então, o que é isso, professor? Norma culta que eu sei é a BNT. Então, vai cobrar todas as normas da BNT? Não é bem assim, pessoal. Eu peço a vocês uma coisa, até assim, encarecidamente, ajude o professor, sabe? Eu não vou ser rigoroso tipo assim, o aluno deixou de atender alguma norma da ABNT, por exemplo, lá, aí eu já vou descontar meio ponto do aluno. Não, não é isso. De forma alguma, eu vou fazer uma crueldade dessa com o aluno.
Mas também, pessoal, por favor, eu peço para você não me mandar a sua prova, e espero que eu não receba assim, igual o semestre passado. Gente do céu, tinha prova que eu recebia toda escangalhada. O que eu digo toda escangalhada? Eu dou uns sites aí para o aluno pesquisar. Aí o aluno, o site não é para você ficar copiando e colando do site, é para você entender melhor a matéria e tentar responder com suas palavras e tal. Se você, de repente, quiser copiar uma coisinha ou outra, não vai fazer mal, não vai importar. Agora, sabe o que muito aluno faz? Ele pesquisa um monte de site, aí fica copiando um monte de trecho de site para a prova, e lá no site, gente, cada texto daquele está com uma fonte diferente. Né? Uma fonte está em Times New Roman, outra fonte está em Arial, outra fonte está em Câmara, outra fonte está completamente diferente. Os tamanhos das fontes, uma fonte está em tamanho 12, outra fonte tem tamanho 14. E outra coisa, pior, fontes coloridas. E o cara pega lá uma fonte em vermelho, lá, bota na prova aqui, uma fonte em amarelo, bota na prova, uma fonte em azul, bota na prova. A hora que eu pego, que eu abro a prova do aluno, tá aquele carnaval, parecendo uma escola de samba. Parecendo um carnaval. Toda colorida a prova, sabe? Aí aquilo, gente do céu, sabe? E as fontes todas diferentes. Então dá até preguiça da gente corrigir uma prova dessa. Então, gente, pensa, tenha pena do professor, né? Porque pensa comigo aqui. Eu, daqui a pouco, a hora que encerrar lá a prova, as provas todas, eu tenho quase 500 provas para corrigir, fora os trabalhos. Chega o momento da correção que a gente já está cansado. Esse final de semana agora, eu já vou começar a corrigir. É sábado e domingo, que tem provas que eu dei quinta-feira passada, sexta-feira passada. Então, ó, o aluno tem até amanhã para me mandar, até sexta-feira para me mandar. Sábado eu já vou pegar, já vou corrigir essas provas. Eu fico, gente, sábado e domingo, o dia inteiro, aqui em casa, corrigindo prova. É cansativo. Aí eu já estou com a cabeça cansada de corrigir prova. Abro a prova do aluno, aquela prova toda destrambelhada. Ah, não. Aí eu desconto o ponto do aluno e ele vai achar ruim comigo ainda. Né? Então, só para encerrar, eu não vou ficar cobrando o rigor total das normas da BNT. Mas não custa nada você pegar e dar uma formatadinha, colocar tudo na mesma fonte, tudo no mesmo tamanho de fonte. Se tiver letras coloridas, coloca tudo no preto, para facilitar a minha vida, formatadinho, né? E aí, gente, ó, o que eu vou cobrar mesmo é isso aqui, ó. Correlação, teoria, prática, aplicação do conteúdo visto, domínio. Eu quero entender, perceber que o aluno realmente entendeu a matéria, me mandou uma resposta bacana, mostrando que ele dominou o assunto. Isso é o perfeito, né? A prova, para ser feita individualmente, deverá ser enviada pelo Classroom, tá? Antes que alguém me pergunte, poderá ser feita à mão também, tá, gente? Porque a gente está sendo, assim, o mais flexível possível, porque tem alunos que não têm computador e realmente não tem condição de fazer, de pagar um lugar para ele lá fazer a prova. Então, você pode fazer manuscrito, faça uma letra caprichadinha, faça ela manuscrita, a prova, tira uma foto no celular e me envia, né, ou escaneia, e me envia lá pelo Classroom. Eu vou aceitar. E acredito que os outros professores também. Mas quem puder fazer digitado, facilita a nossa vida. Vai me mandar essa prova até o dia 7 da semana que vem, né? Ó, 7, quarta-feira da semana que vem, ó. Vai valer 8 pontos, e os outros 2 pontos serão relativos à PS. Então, chega de explicação, vamos para a prova então, professor. Já estou curioso já para saber a prova. Olha lá, primeira questão da prova. O caso Hewlett-Packard, que é a famosa empresa que nós conhecemos, HP, né? Então, vamos lá. A HP é uma empresa com profunda ênfase e dedicação aos assuntos de RH. Em 1990, quando começou essa revolução toda na era da informação, a diretoria resolveu definir os processos da empresa e atribuiu ao RH múltiplos papéis. É aquele modelinho dos múltiplos papéis.
A empresa resolveu redefinir seus processos e atribuiu ao RH múltiplos papéis dentro do planejamento estratégico da organização, alinhando a estratégia de RH à estratégia global da empresa. Olha que bonito. Redesenhando os processos de negócio, proporcionando recursos aos funcionários e criando uma organização renovada. Os membros das equipes de RH ao redor do mundo, essa empresa é uma multinacional que tem pelo mundo todo, né? Os membros das equipes de RH ao redor do mundo todo deveriam ser parceiros empresariais e tornar suas unidades mais competitivas. Para transformar essa visão em ação, os profissionais de RH deveriam criar 4 estratégias para cada um dos papéis da função de RH dentro da organização, que são os 4 papéis aqui, ó, os 4 papéis desse modelo, tá? Vocês vão falar só de um dos papéis. Estou falando aqui que a empresa, então, definiu para o RH, separou o RH em 4, né? E cada equipe ia cuidar de um dos papéis. A sua equipe foi designada para criar as estratégias relativas à função defensor dos funcionários, ou seja, com foco operacional no cotidiano e foco nas pessoas. Então, vocês vão falar somente sobre um dos papéis, que é esse aqui, ó. Lembrem, o terceiro que eu falei, ó. A sua equipe ficou encarregada de reestruturar o papel, fazer o papel, esse aqui, de defensor dos funcionários, ó. Ela está com foco no operacional, com foco nas pessoas. Vocês devem agir como defensor dos funcionários, né? Entender e satisfazer funcionários, proporcionar recursos e tal. Aquilo que eu expliquei agora há pouco. Tá? Vamos voltar lá. Então, a pergunta lá, o que você tem que fazer? De acordo com o modelo dos múltiplos papéis do RH e as teorias do endomarketing, visto na sala de aula, no final da unidade 1, estabeleça 5 estratégias voltadas para essa função que ajudarão a empresa a se tornar mais competitiva. O site tal, que fala de endomarketing, ajudará vocês a cumprir melhor essa missão. Então, gente, vamos ver que site que é esse. E já eu vou explicar para você o que exatamente você precisa fazer. Vou aumentar a fonte do site aqui um pouquinho, ó. Vê se ficou bom assim. Não, aumentou demais, peraí. 125, 150, tá bom. Olha lá. O site chama Endomarketing. O que é, por que fazer e como fazer endomarketing. Então, vamos lembrar, vocês vão ter que criar 5 estratégias de endomarketing para cumprir essa função aí de defensor do funcionário. Tá? O site vai te ensinar, olha lá, ó. O site está explicando o que é o endomarketing. Aí ele vem explicando o que é o endomarketing. Quem não viu a minha aula sobre endomarketing, tem uma aula gravada onde eu explico o que é o endomarketing. E o site aqui está falando, ainda tem um site complementando, dando mais informações ainda. Está falando que endomarketing é um marketing interno, que é isso, papapá. Depois, ele vem falando 5 motivos para a sua empresa investir no endomarketing. Nós ainda não chegamos na resposta. Quais são os 5 motivos? Traz motivação para as pessoas, traz maior produtividade, porque as pessoas vão estar mais motivadas, traz retenção de talentos, né? Você consegue reter melhor os bons funcionários. Ele traz mais engajamento, as pessoas se engajam, se comprometem mais. E, por fim, ele melhora o clima organizacional da empresa, quando você aplica endomarketing. Mas aqui é que vem, ó. Aqui está falando no site, ó. Como fazer endomarketing, ó. Como fazer? No site aqui, então, está falando, olha lá, ó.
veja abaixo 10 ações de endomarketing que a sua empresa pode fazer e inspire-se para implantar essas e novas ideias. Então, eles já estão te dando, gente, 10 ações de endomarketing aí, explicando cada uma. Cabe a você, você precisa criar para a empresa sua lá, para a HP, 5 estratégias. Então, você vai pegar daqui, se inspire, tente fazer com as suas palavras, mas dessas 10 ações que o site cita, você vai escolher as 5 que você acha melhor. Tem pesquisa com colaboradores, pesquisa de clima, tem eventos para o público interno, tem a melhoria da comunicação interna, é uma outra estratégia. Tem aqui, ações de integração entre as equipes, é uma outra estratégia. Você tem política de benefícios, é uma outra ação estratégica. E por aí vai. Cursos e treinamentos internos. São 10, o site está te dando 10 possíveis ações que uma empresa pode criar de endomarketing para cumprir aquele papel de defensor dos funcionários. Cabe a você, então, ler essas 10 sugestões, o que você acha que se encaixa melhor na empresa, vai responder lá. Eu acho que não tem dificuldade nenhuma. Depois, se você tiver dúvida, eu ainda posso voltar a explicar o quanto você precisar. Eu vou explicar a prova toda, e depois, quem não tiver dúvida nenhuma, já está liberado já. Depois eu fico aqui ainda atendendo quem ainda ficou com dúvida. Então, tem um espacinho para a resposta aqui. Aí vem, questão 2. Questão 2 é aquela sobre mudanças e transformações na era de RH. Então, o que está falando aqui? De acordo com o site administradores.com, cujo link segue abaixo, a área de recursos humanos deixou de ser um mero departamento de pessoal para se tornar peça-chave de transformações dentro de uma organização. Há pouco tempo atrás, o Departamento de Recursos Humanos atuava de forma mecanicista, onde a visão do empregado prevalecia a obediência e a execução da tarefa e ao chefe. O controle era todo centralizado, aqueles modelos antigos, centralizado lá no topo. Isso antigamente. Hoje o cenário é diferente. Os empregados são chamados de colaboradores, os chefes de gestores. Pode-se afirmar que gerir pessoas não é mais um fator de uma visão mecanicista, sistemática, metódica, ou mesmo sinônimo de controle, tarefa e obediência. É, sim, discutir e entender o disparate entre técnicas tidas como obsoletas e tradicionais com as modernas, juntamente com a gestão da participação e do conhecimento. A gestão de pessoas visa a valorização do profissional e do ser humano, diferentemente do setor de recursos humanos, que visava a técnica e o mecanicismo profissional. Então, até aqui é só um texto introdutivo, introdutório, que ilustra já que o setor de RH sofreu mudanças. Antigamente era de um jeito, hoje está de outro. Aí eu quero que você faça um resumo, aqui a questão. Faça um resumo da evolução das transformações da área de RH ao longo das 3 eras da administração, que é a era da industrialização clássica, era da industrialização neoclássica e era da informação. Você vai fazer um resumo da evolução da área de RH. Então, além de todo o material meu que eu tenho, que eu mandei para vocês, e toda a explicação que eu dei, que está gravado nas aulas, eu ainda estou citando 2 sites aqui para ajudar vocês. Tem um primeiro site que fala das diferentes eras das organizações. Tem um site aqui falando da era da industrialização clássica, a era da industrialização neoclássica, a era da informação, complementando aquilo que eu já falei. E tem um segundo site, só você dar um Ctrl e clicar no link. Aí o outro site fala da evolução da área de RH.
Então, esse outro site vem contando como que essa área de RH veio evoluindo. Gente, então, ó, é uma questão que dá um trabalhozinho para o aluno fazer, pode até o aluno falar, professor, vai dar trabalho fazer esse evolutivo. Sim, mas olha só, você tem um material meu aqui, gente, coisa que não acaba mais. Vamos ver o que você tem, ó. Aqui, ó, começa aqui. Você tem o meu material falando da evolução, dessa transformação das 3 eras. Ó, você tem o meu slide falando tudo isso. Quantos slides tem? Você tem esse quadrinho resumido aí sobre a evolução da área de RH. Lembre-se que você tem o PDF do livro do Chiavenato, que eu mandei para vocês. Quem não tiver, pode me pedir que eu torno a mandar. Olha, em cada slide meu, gente, ó, tem falando onde que está, lá no livro do Chiavenato, isso aqui, olha aqui, ó. Isso aqui eu tirei da página 39 do livro. E assim vai, todo slide tem a página do livro, ó. E aí, lá no livro, o Chiavenato, ele fala com mais riqueza de detalhes. Você tem o livro em PDF. Então, falar assim, professor, muito difícil fazer esse resumo. Não. Não tem nada, tem muito material para você consultar. Até aqui, porque a outra questão ela fala assim, até aqui alguém ficou com dúvida, quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguém no chat aqui falando alguma coisa. Gente, depois eu tiro dúvidas caso tenha. Deixa eu só agora, antes de eu falar da última questão, vou falar da última questão já, que ela é molinho, eu falo rápido. Eu queria porque sempre tem um aluno que pergunta assim, professor, mais ou menos, qual o tamanho da prova? Quantas linhas eu preciso fazer em cada questão, professor? Então, gente, eu quero que você use o bom senso. Deixa eu dar um exemplo do que me aconteceu com uma aluna no período passado. Tá? Vou dar um exemplo, lógico, não vou citar nem nome, nem turma, não foi da turma de vocês, de outra turma, mas que serve de exemplo. Eu estou pedindo para vocês me mandar a prova contendo, no máximo, 2 páginas. Então, você vai chegar aqui, você pode eliminar esse critério de avaliação, aí você vai ler a questão 1, vai responder, vai preparar sua resposta, né? Vai fazer sua resposta aqui. Na hora de me enviar, você vai apagar, deletar a minha pergunta, deixa o número da questão com a sua resposta. Na pergunta 2, você vai fazer a mesma coisa. Responde, coloca a sua resposta lá. Apaga a minha pergunta, deleta a minha pergunta, deixa somente a minha pergunta, o número da questão com a sua resposta, e na questão 3 a mesma coisa. E aí você deixou o cabeçalho, tirou o resto todo, limpou a prova ali, vai me mandar só o número da questão com a sua resposta. Isso aí tem que dar 1,5 páginas, 2 páginas, no máximo. A gente pede para não... Por que a gente pede para não passar de 2 páginas? Tem uma explicação, pessoal. Né? Pelo seguinte, imagina só, são 22 mil alunos. Numa semana agora, gente, 22 mil alunos usando o mesmo sistema para enviar a prova. Então, é muito aluno ao mesmo tempo enviando prova. Você sabe que quanto maior a sua prova, mais pesado fica. Então, é só para ficar um pouco mais leve. Porque se fosse só 1, 2 alunos que fossem mandar a prova, tudo bem. Não ia pesar o sistema seguro. Agora, 22 mil alunos mandando a prova. Então, a gente pede para que não ultrapasse 2 páginas, para que o sistema comporte, senão acaba algum aluno ou outro tendo dificuldade na hora de enviar a prova. Envia e o negócio não vai, dá erro. Por quê? Porque o sistema está carregado. Tá? E aí, qual o mínimo, então, de linhas? Professor, quantas linhas? Gente, aí é uma questão de bom senso. Deixa eu dar o exemplo daquela menina que eu falei, eu não vou citar o nome aqui. A menina me mandou, gente, a prova dela, semestre passado, essas questões aqui com 2, 3 linhas.
de resposta. Vai, aí também, gente, olha só, vamos pegar essa, por exemplo, essa questão 2 aqui, ó. Essa questão 2, olha quantos slides eu tenho falando sobre esse processo evolutivo das indústrias e do RH. Tem slide meu aqui com informação que não acaba mais. Você ainda tem o livro do Chiavenato, que eu cedi o livro para você em PDF, para você consultar. Então, são muitas páginas do livro falando sobre isso aí. Eu ainda, além do livro do Chiavenato, eu ainda estou te dando 2 sites para você complementar as informações, para você poder fazer uma resposta um pouco mais completa. Aí você vai me responder em 2 linhas? Não, aí está muito pobre a resposta. Sabe? Aí eu tirei ponto da menina, descontei, não aceitei, teve uma questão dela que eu não aceitei a questão, aí ela veio reclamar. Ah, professor, mas o senhor falou que tinha que ser mais objetivo. Tá, gente, ser objetivo é uma coisa. E dar uma resposta para uma questão dessa em 2 linhas é outra. Né? Aqui, como é que você vai citar 5 estratégias que eu estou pedindo? Olha quanta informação eu tenho naquele site de endomarketing. Ó. O site está te dando 10 estratégias para você poder utilizar. E está explicando cada uma das estratégias aqui. Ó. Então, você deve citar a estratégia com uma breve explicação de como é que aquilo vai ser implementado dentro da empresa. Aí eu falo, não precisa de encher linguiça demais, não. Não precisa de me estender demais com o texto, não. Agora, 2 linhas também, gente, aí a aluna foi econômica demais, ué. Não concorda comigo? Então, para você ter aí uma noção, né? Se você fizer, são 3 questões. Cada resposta com meia página ou um pouco mais de meia página, pronto. Não é? Se você fizer meia página para cada resposta, sua prova vai ter 1,5 páginas. Já está dentro do esperado, já, tá bom? Né? Um pouquinho mais de meia página, né? Para ficar um pouco mais completa essa sua resposta. Se fizer um pouquinho mais, tem problema não. Se passar lá um pouquinho de 2 páginas, gente, eu não vou descontar ponto por isso, não. Agora, eu não quero o aluno ficar enchendo linguiça, copiando um monte de coisa dos sites aí e me mandar a prova com 8 páginas. Não tem necessidade disso, não. Dá para você fazer uma resposta objetiva com um pouco mais de meia página para cada resposta. Gente, por fim, depois eu vejo se tem dúvida, que eu já libero o pessoal. A última questão, ela está ligada à unidade 1. A unidade 1, ó, é papel das lideranças. Vamos lá na unidade 1. A unidade 1, mais no final dela, quando a gente começa a falar de endomarketing, aí tem um slide ali, ó, que fala lá, ó, o papel das lideranças, ó. É quando a gente está falando de endomarketing, né? Aí, gente, se você assistir as minhas primeiras aulas, todas as minhas aulas dessa unidade 1, foi o que eu mais falei. Foi do papel das novas lideranças. Então, eu falei aí coisa que não acaba. Eu passei quase que o tempo todo dessa unidade 1, naqueles vídeos iniciais, falando do papel das novas lideranças, como é que tem que ser o papel das novas lideranças. Aí, o que a questão está falando? Ó, a questão fala assim, ó, em seu livro, Qual é a Tua Obra? Um livro que até eu aconselho para todo mundo, é muito bom. O autor Mário Sérgio Cortella, que é aquele carinha barbudinho assim, muito bom, né? Um filósofo. Em seu livro, Mário Sérgio Cortella nos mostra que como o líder precisa ser companheiro e também ter o outro como companheiro, ao mesmo tempo em que ajuda a companhia em sua transição para o futuro, cabe a ele cultivar 5 competências. Cabe ao líder, a nova liderança, cultivar 5 competências. Abrir a mente, elevar a equipe, recrear o espírito, inovar a obra e empreender o futuro. Então, o líder precisa cultivar 5 competências, essas aqui. Assista ao vídeo abaixo, no qual o autor explica, apesar de você não ter lido o livro, não precisa ler o livro, porque o autor está explicando esse trecho do livro dele,
ele está explicando no vídeo, ó. O autor explica essas 5 competências e, fazendo um paralelo com o que foi visto em sala de aula, responda com suas palavras qual o papel das novas lideranças para tornar as organizações mais competitivas. Então, aqui, se você der um Ctrl e clicar aqui, olha lá, ó, vai lá para o vídeo do Kevenato, o vídeo do Mário Sérgio Cortella. Ai, professor, mas eu vou ter que ver o vídeo? Fala, pessoal, é muito demorado o vídeo. Olha lá, ó, 1 minuto e 27 segundos, ó. Gente, é um videozinho curtinho, onde ele explica rapidamente o que ele falou no livro sobre essas 5 competências da nova liderança. Um vídeo de 1 minuto e 27 segundos. Que você vai pegar, juntamente com tudo que eu falei na unidade 1 aí, ó, fazer um resumo, com suas palavras, me explicar qual o papel das novas lideranças. Então, também, gente, não há nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Ideias, você perguntou, cada questão dá em torno de umas 15 linhas? Acredito que sim. Se eu colocar na fonte 12, né? Ó, quer ver? Espera aí. Você pegar a minha prova, por exemplo, ó, olha aqui, ó. Se o aluno me manda uma resposta com esse tamanho aqui, ó, deu um pouco mais de meia página. Já tá legal. Quantas linhas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Exatamente, o Miqueias. Muito bom. Muito obrigado por ter me ajudado aí. Em torno de umas 12 a 15 linhas aí, uma questão, tá? Você pode ser objetivo, mas, né, o aluno me manda uma resposta daquela ali, né? Evolução do RH em 2 linhas? Ué, aí não tem como não. Ninguém nesse planeta vai conseguir resumir a evolução do RH em 2 linhas. Gente, eu sei que é uma provinha, vai dar um trabalhinho, sim, mas tem nada que vai acabar com a vida do aluno, tirar o sono do aluno, não dá para fazer tranquilinho. E é uma prova bacana, eu gosto dessa prova, eu acho essas provas muito melhores do que aquelas provas em sala de aula de múltipla escolha, sabe? Porque aqui o aluno tem condições de aplicar, você está vendo? Você vai criar estratégia de endomarketing, né? Eu acho interessante. Você está usando o modelo dos múltiplos papéis, você está usando o conceito de endomarketing, você está enriquecendo o seu conhecimento quanto a esse processo evolutivo do RH. Isso é bom. É muito saudável isso para o aluno. Gente, eu fico aberto aí, 8h19. Se alguém quiser, não entendeu alguma questão, fique à vontade para me perguntar, tá? Tem problema utilizar citações? Não, Miquel, tem problema não, pode ficar à vontade. Tá? Gente, enquanto você se situa aí para saber se tem dúvida ou não, vai dando uma lida aí nas questões de novo. Só para encerrar, eu já vou liberar todo mundo. Deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Eu estou pedindo para todas as turmas minhas, tá? Porque o pessoal, no semestre passado, ficava fazendo certas coisas que eu não tenho como ajudar. Eu, gente, ó, Miqueias, Deise, todo mundo aí, eu me coloco, você sabe como é que eu sou, me coloco à disposição para ajudar o aluno, né? Não me incomodo que o aluno tire dúvidas comigo. Então, eu, da mesma forma, esses dias eu vou falar da questão 1 de novo, querido, só um minutinho, que eu já libero quem não tem dúvida. Última coisa que eu estou pedindo, tá? Não é para se identificar, não. Não é só isso também, não. É só isso, não. Tem pior. Tem pior do que isso, Deise. Eu tinha pedido para o pessoal se identificar quando vai me mandar no privado, né? Se for mandar lá no grupo, eu sei qual turma que é. Mas o pessoal me manda no privado, eu não sei. Eu tenho 8 turmas. Sabe o que o pessoal fazia no semestre passado? Alguns alunos, eu falo assim, se você tiver dúvida, pode me mandar um WhatsApp. Aí a aluna, quando vê, me mandava a prova dela, pronta pelo WhatsApp,
professor, dá uma olhada na minha prova aí para ver se está certo. Aí eu respondia para a aluna, né? Tá, eu já posso corrigir sua prova, então é isso? Aí eu falava, mas você tem que me mandar a prova pelo Classroom para eu corrigir. Ela, não, professor, não é para corrigir ainda não. Eu estou só querendo que o senhor me dá uma olhada se a prova está certa. Ué, gente, eu não posso fazer isso não, né? Eu vou olhar se a prova do aluno está certa, é quando eu for corrigir. Aí ela falou, professor, o senhor não falou que eu podia tirar dúvida? Mas, gente, tirar dúvida é uma coisa. O aluno me mandar a prova para eu saber se a prova está certa é outra, é completamente diferente. O que é tirar dúvida? Eu tenho uma turma de sexta-feira, pouco tempo agora, a menina me mandou uma dúvida da prova. Que aí eu fiz questão de esclarecer para ela. Eu tinha pedido para ela montar um questionário de avaliação de desempenho na prova. Aí ela foi e me perguntou, professor, naquela questão que eu tenho que fazer o questionário, o senhor quer que eu faça o questionário dentro de uma tabela, de uma planilha? Ou o senhor quer que eu faça o questionário no Word? Aí, então, ela é uma dúvida. Não, eu fui esclarecer para ela. Beleza, querida. Fique à vontade. Se você quiser fazer uma planilha, tudo bem. Se você quiser fazer a resposta no Word mesmo, não tem problema, não. Obrigado, professor. Aí ela está tirando dúvida comigo. Agora, me mandar a questão, me mandar a prova. Professor, olha aí para mim se a resposta está certa. Aí eu não posso. Aí eu não estou tirando dúvida. Então, é só uma questão de bom senso do aluno, tá? Eu me coloco à disposição para tirar dúvida, mas, por favor, bom senso. Tá? A prova é diferente da APS. Tá? A APS eu posso olhar, falar, não, beleza, proibimento, está no caminho certo. Não, modifica isso aqui. A APS, o aluno tem direito a consultar mais o professor. A prova, eu posso esclarecer alguma dúvida. De repente, eu não fui claro. Agora, o aluno me perguntar se a questão está certa, aí não, aí quando eu for corrigir, que eu vou ver se está certo ou não. Gente, quem não tiver dúvida nenhuma, se você não tiver ficado com dúvida, você já está liberado. Eu vou aqui agora, a Andressa me pediu para explicar novamente a questão 1. Então, eu vou explicar novamente a questão 1. Se alguém depois quiser tirar dúvida de outra questão, estou à disposição. Quem não tiver dúvida já pode, eu já dou uma boa noite, agradeço aí pela presença, tá? Andressa, vamos ler. Vamos voltar para a questão 1. A questão 1, ela fala daquele modelo dos múltiplos papéis do RH. Dentro do modelo dos múltiplos papéis, o RH ele tem 4 papéis. Ele tem um primeiro papel de parceiro estratégico, ele tem um segundo papel de especialista administrativo, um terceiro papel de defensor do funcionário e um quarto papel como agente de mudança, onde ele vai usar estratégias diferenciadas aqui para cada papel. A prova está te falando que você vai ter que montar estratégias, só o seu setor ficou encarregado de um único papel. Esse aqui, ó, defensor dos funcionários, com foco no operacional, foco nas pessoas. Então, olha lá, ó, a questão está falando o seguinte, resumidamente, a empresa está se reestruturando e deu 4 papéis para os membros do RH. Tá? Aí está falando o seguinte, ó, os membros das equipes de RH ao redor do mundo deveriam ser parceiros empresariais para tornar aquela unidade mais competitiva. Para transformar essa visão em ação, os profissionais de RH deveriam criar 4 estratégias para cada um dos papéis. Cada área do RH vão ficar focado num dos papéis. A sua equipe vai focar só num papel. Tá? Você não vai precisar criar estratégia para todos os papéis, não. Sua equipe foi designada para criar estratégias relativas à função defensor dos funcionários, com foco no operacional, no cotidiano e nas pessoas. Esse aqui, ó. Esse aqui. Sua equipe vai criar estratégia somente sobre esse papel. Aí ele fala, de acordo com o modelo dos múltiplos papéis de RH e as teorias de endomarketing, visto em sala de aulas, estabeleça 5 estratégias. Porque quando você vai estar fazendo esse papel aqui, ó, defensor do funcionário,
você usa muito endomarketing, tá? Você usa muito endomarketing. Então, olha lá, ó, estabeleça 5 estratégias voltadas para essa função que ajudarão a empresa a se tornar mais competitivas. Você vai criar 5 estratégias. O site te mostra 10 estratégias. Ó. Olha aqui lá no site, ó. Lá no final do site, ele está falando assim, ó. Veja abaixo 10 ações de endomarketing para que a sua empresa pode fazer e inspire-se para implantar essas e novas ideias. Então, você vai criar 5 estratégias de endomarketing. O site está te dando 10. Você vai escolher 5 para você botar lá na prova. Tá claro? Tá? Se depois você ainda permanecer com dúvida, eu estou falando, pode me mandar um WhatsApp lá. A Gabriela perguntou, professor, sobre a APS, são somente 4 testes? 4 testes que eu mandei os links. Tem lá algum outro teste lá que não tem link. Você tem que seguir o roteiro da prova. Tem que seguir no roteiro da prova. Tem um material que eu mandei para te ajudar. Para você fazer a APS, você tem o material da prova e eu mandei também um PowerPoint em PDF. Aqui, ó, e tem minha aula gravada, tem os múltiplos papéis, é um teste. Ó, tem as preferências vocacionais, que é outro teste, que não tem o site. Então, não são só aqueles, não. Na verdade, é isso aqui, ó. Você vai definir sua inteligência predominante, definir sua preferência vocacional predominante. Aí você vai identificar quais são as profissões mais adequadas a você. Tem que assistir a explicação lá da atividade. Aí você tem o teste do MBTI, aí você tem o teste de dominância cerebral, tem o teste DISC. Aí você analisa seus outros tipos de inteligência, que são duas, né, que eu pedi para analisar. Sua inteligência emocional e sua inteligência espiritual. E aí você monta a sua análise SWOT. Você tem que assistir a aula. Se você não assistiu a minha aula referente à atividade supervisionada, você vai fazer alguma coisa errada na atividade supervisionada que eu não vou gostar e vou descontar ponto. Tá? Gente, olha só, para quem não sabe, eu já tinha falado também para vocês, meu canal no YouTube, para facilitar, até para você que quiser buscar outros assuntos, vamos lá. Ó, meu canal no YouTube está aqui. Tem a playlist. Eu tinha mandado no final de semana a playlist com todos os vídeos. Eu vou tornar a mandar. Hoje, à noite ou amanhã, eu vou tornar a mandar a playlist toda. Se você for lá dentro da playlist, ó, playlist de gestão de RH quarta-feira. Veja a playlist toda. Ó, até agora são 6 vídeos. Até agora 6 vídeos. Eu vou mandar amanhã o 7º. E vou tornar a mandar a playlist completa. Gente, se você for em cada vídeo, ó, clica lá no vídeo, para você não precisar ficar assistindo o vídeo inteiro, para saber se aquele assunto está lá, você vem aqui, ó, mostrar mais. Olha lá, ó, assuntos da aula, olha aqui. Aqui, ó, tem ó, a explicação final da APS. O problema é que eu comecei a explicar a APS num vídeo, terminei no outro. Então, eu comecei a explicar a APS no vídeo 4. Olha lá para você ver, então, ó. Vídeo 4, vamos voltar lá. Vídeo 4. Então, qualquer coisa que você quiser saber o que tem dentro do vídeo, só você vir aqui, ó. Mostrar mais, olha lá, ó. Assuntos do vídeo. Então, no vídeo 4, olha lá, no final dele,
Tá lá, ó, início da APS, as múltiplas inteligências de Gardner. E no próximo vídeo, que foi o 5, o vídeo 5, eu tenho lá, você vai mostrar mais assuntos da aula. Explicação final da APS, preferências vocacionais, MBTI, dominância cerebral, teste DISC e análise SWOT. Então, eu começo a explicar a APS no final da aula 4 e termino de explicar na aula 5. Ok? Ô, Anny, eu te explico. Deixa eu só pegar uma água ali, então. Só um minutinho, por favor, pessoal. Não é intervalo, não. É bem rápido. Só um minutinho. Faça também uma análise dos outros tipos de inteligência visto na aula, que é a inteligência emocional e inteligência espiritual, e tente entender o que pode ser usado como ponto forte a seu favor ou o que precisa ser trabalhado em você para a sua melhoria como pessoa ou como profissional. Não precisa de você... Aqui, eu só pedi para você, né, que lá no material, ó, nesse ponto, eu pedi para você fazer uma análise, ó, porque nós temos a nossa inteligência, que é o nosso QI, que é aquela inteligência que você identificou na questão 1, que são aqui as múltiplas inteligências de Gardner. Então, você tem o seu QI. Ou você tem a inteligência lógico-matemática, ou você tem inteligência musical, ou você tem inteligência corporal sinestésica. Tá? Qual é a predominante em você? Isso você já identificou. Aí eu só pedi para você, pessoal, para você também, eu expliquei no dia, não adianta nada você ter um QI muito alto, você ter uma inteligência muito desenvolvida para uma área, se você não tem uma inteligência emocional bem desenvolvida. Você é aquela pessoa explosiva, então você precisa trabalhar isso. Se você é uma pessoa muito explosiva, que não tem muito equilíbrio emocional, isso é um ponto fraco para você. E você precisa se desenvolver nisso. Existem livros. Tem um livro chamado Inteligência Emocional. Tem diversos estudos aí que vai te ajudar a você trabalhar isso melhor em você, para que não aconteça com você coisas que eu já vi acontecer no mercado, já vi, verídico. Bons profissionais, excelentes profissionais, bons não, excelentes profissionais que perderam seu emprego e eram inteligentíssimos naquilo que faziam, mas não tinham o menor equilíbrio emocional. E a empresa já vinha observando aquele comportamento da pessoa, qualquer coisa a pessoa explode, qualquer coisa a pessoa se irrita, e aí, num belo dia, numa reunião lá, o camarada levantou, quase que subiu em cima da mesa, e faltou pouco mandar todo mundo para aquele lugar, acabou sendo desligado da empresa. Sabe? Então, se você observar que você não tem um equilíbrio emocional bem desenvolvido, então esse é um ponto fraco para você. Se você tem, é um ponto forte. Então, é só você observar isso. O que você precisa melhorar? E me cita lá. E aí, se isso for um ponto fraco para você, você deve citar lá na sua análise SWOT como um ponto fraco. E aí eu falei também que para você desenvolver bem também esse seu quociente emocional, você também precisa desenvolver seu quociente espiritual. Um ajuda o outro, né? E, normalmente, essa pessoa desequilibrada emocionalmente, você pode observar que não é uma pessoa que, normalmente, ela não tem uma inteligência espiritual bem desenvolvida. E isso ajuda, a gente precisa ter uma fonte aonde recarregar as energias. Eu não quero saber se a religião é A, ou B, ou C, né? Para mim, não importa qual religião você tem. O que importa é você ter uma fé, você acreditar em algo, você, no final de semana, poder ir buscar a sua paz espiritual naquela religião, conversar com o pastor, ou com o padre, ou o que quer que seja, para você entender o que vem passando com você, para você buscar um equilíbrio emocional para você. Então, se você também não tem bem desenvolvido
seu coeficiente espiritual, é um ponto fraco para você. Então, é isso que eu pedi. Só não precisa de você desenvolver muito texto aqui, não. Só você saber se a sua inteligência emocional precisa ser mais bem desenvolvida e se a sua inteligência espiritual precisa ser mais bem desenvolvida. Ok? Professor, essa questão acho que muita gente ficou com dúvida. Eu também tinha ficado com uma dúvida nela, mas eu concluí mesmo assim. Mas se a gente falar só da espiritual ou só da emocional? Pode ser. Tá. Não tem problema nenhum. O importante ali mais é você identificar se aquilo é um ponto forte seu ou se é um ponto fraco seu. Entendeu? Para citar na análise SWOT. Coloquei como ponto fraco. Acho que eu nem coloquei na SWOT. Vou até olhar. Bom. Né? Faz sentido. Vou olhar. Eu ainda não entreguei. Se eu não coloquei, eu vou alterar lá e vou entregar. Obrigada. Tá bom. Gente, tem mais alguma dúvida? Como eu falei, eu não estou com pressa, não. Eu quis liberar o povo mais cedo aí, porque eu sei que vocês estão muito atarefados aí, tá? E se alguém precisar de esclarecer mais alguma coisa aí, tem até 9 horas para a gente poder bater papo ainda. Eu não estou com pressa, não. Se não, se ficou claro, só tenho a agradecer a todos vocês. Se depois tiver alguma dúvida ainda, você tem até o dia 7 ainda para me mandar. Pode me mandar uma dúvida lá no WhatsApp, tá? Eu estou um pouco atarefado esses dias, mas no final de semana também eu estou mais tranquilo. No final de semana eu vou ficar aqui em casa corrigindo outras provas. Pode me mandar o WhatsApp, não tem problema não. Beleza, pessoal? Então, sim. Boa noite, professor. Até semana que vem. Até outra semana. Excelente semana para vocês aí. Amanhã já é quinta-feira. Já excelente final de semana para todos. Fiquem com Deus aí, tá? Obrigado, Anne, Jennifer. Muito obrigado a todo mundo aí. Deixa eu parar de gravar aqui.